E aí pessoal, sou Bruno Pascoal, estamos em mais um canal do Gráfico. No vídeo de hoje vamos ter uma conversa sobre como saber que programa usar quando eu for fazer meu projeto gráfico, por onde começar, porque pode parecer piada, mas eu já tô nesse ramo desde 2006 que eu tô na parte de design gráfico. Então eu já peguei muito arquivo feito no Word, PowerPoint, arquivo até feito no Excel, revista diagramada, livro todo diagramado no CorelDRAW. Então, aí muita gente vai falar, pô, mas eu sempre fiz isso, tá certo, não sei o que. Por experiência própria, eu sou uma pessoa que quando eu fui começar a trabalhar com design gráfico, eu trabalhava usando Photoshop e CorelDRAW e fiquei assim bem uns 4 anos. E a verdade é que foi muito comodismo também na minha parte, porque eu acho que a obrigação, já que você trabalha nessa área, é você conhecer um pouco de cada programa, para então você saber com qual você deve trabalhar. Porque realmente você pode fazer muita coisa usando só o CorelDRAW, muita coisa usando só o Photoshop, ou só o InDesign, ou Illustrator, só que é aquela, cada macaco no seu galho. Vamos começar fazendo a seguinte analogia. Vamos imaginar que existe uma empresa que vende medicamento para as farmácias. Essa empresa vendeu 20 mil caixas do medicamento X, vamos estipular que é uma dipirona comprimida. Vendeu 20 mil caixas, ou seja, é produto pra caramba. Aí vamos supor que você pega esse produto e você vai ter que fazer a entrega numa determinada farmácia. Aí vamos supor que você vai fazer essa entrega usando um carro ou um caminhão. Qual que você deveria usar? O carro executa a mesma função, que é transportar até aquele local. Só que o caminhão vai levar numa quantia muito maior. Sendo assim, o caminhão vai gastar muito menos tempo, porque com o carro, para você levar 20 mil caixas do medicamento, você vai ter que vir e voltar várias vezes, correto? Agora vamos supor que você é o representante comercial, ainda com aquela mesma analogia. Você vai lá para vender o medicamento. Se você for com o caminhão, ele também faz a mesma função que o carro, não é verdade? Porque eles vão se deslocar até o local. Só que, aí agora, se é só para você ir com uma pessoa, nesse caso você vai ter mais gasto, porque você vai fazer uma viagem só que o diesel é mais caro, você vai ter mais dificuldade para achar um local para estacionar, o caminhão tem que se deslocar um pouco mais devagar, geralmente, e fora que você não vai chegar com o conforto e estilo de chegar com um carro. Um representante comercial geralmente tem que pensar nessa parte também. Então vocês viram? A função é a mesma, chegar até um local, mas se você tem que levar uma quantia muito grande do produto, o caminhão é mais viável. Se você tem que só se deslocar até aquele local com uma pessoa, o carro se torna mais viável. Então ambos podem fazer a mesma coisa, porém cada um é melhor para determinada situação. E é assim com os programas gráficos. Por exemplo, CorelDRAW, Illustrator, InDesign, Photoshop, Inkscape, GIMP, Scribus, todos esses programas assim, mas vamos falar dos suítes mais famosos, que são mais usados comercialmente falando, que são os da Adobe e o da Corel. Então, por exemplo, o CorelDRAW Illustrator, vamos falar com o programa vetorial, vai ser o mesmo. InDesign, que vai ser o nosso programa para fazer paginação, diagramação, e o nosso Photoshop, que vai ser o nosso programa para tratar imagem, fazer edição de foto, essas coisas. Vamos já pensar assim. Então a gente já sabe, o Illustrator e o Corel vão ser bons para podermos fazer ilustrações. Você vai trabalhar com um determinado arquivo, onde você vai poder vetorizar ele, aplicar efeitos que muitas vezes só são encontrados lá. Algo que quando você vai trabalhar com uma única página ou um único arquivo bem pequeno, não vai ficar pesado e você vai poder usar todos os recursos. Porém, quando você vai tentar fazer muita paginação, vamos supor que você quer montar uma revista ou um livro, que eu já recebi isso, feito no Illustrator, por exemplo, ou mesmo no CorelDRAW, o que acontece? O arquivo fica muito pesado. Fica pesado para quem está trabalhando, quem está fazendo, fica pesado para quem está recebendo o arquivo, vai dar saída, fora que muitas vezes dá problema. Por exemplo, como eu falei, por experiência própria, eu comecei trabalhando só com CorelDRAW e Photoshop. Então eu cortava minhas fotos todas no Photoshop e quando eu ia fazer um panfleto, por exemplo, eu montava ele no Corel. Ah, mas um panfleto só tem 2 páginas, às vezes 4. Cara, pega um panfleto com 4 páginas e lota de foto de produto de mercado. Aplica efeito para fazer aquele layout. Vai paular.
vai ficar pesado. Aí você pensa, não, pra mim não tá tão pesado assim. É porque você não usou um programa específico. Quando você trabalhar, você experimentar o InDesign da vida, um PageMaker. É que PageMaker já tá defasado, né? Acho que ninguém mais nem conhece. Ou um Quark Express. O Quark também não é muito usado. Mas você usa um programa desse de paginação, a diferença é gigante de ganho de tempo, de desempenho, porque ele é próprio para isso. Então a gente viu, o nosso programa para ilustração é para literalmente desenhar e efeitos específicos para um desenho, uma ilustração. Quando muito você fazer um traçado de faca, alguma coisa assim. Você pode até fazer um cartãozinho de visita todo nele, algo assim. Você não pode abusar. O nosso querido Photoshop, eu posso citar aqui o GIMP também, mas o GIMP é mais usado para web. Mas então o Photoshop, como a gente está falando mais da parte de impressão, impresso, o Photoshop, ele é o nosso programa para cortar foto, fazer montagem, tratamento. Não tem, infelizmente, hoje no mercado, seja por questão de marketing, seja por questão de método do software, por questão que a pirataria ajudou muito o Photoshop a ser difundido também. A gente tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar falando um pouco sobre isso. Mas o Photoshop é a melhor ferramenta para edição de foto, edição de imagem. Então não adianta você querer recortar a foto no CorelDRAW, você querer recortar a foto no InDesign, no Illustrator e querer ficar aplicando muito efeito lá, que também não vai ficar legal, vai ficar pesado, você não vai ter os efeitos ali tão à mão para poder colocar. Os de ilustração não foram feitos para isso, assim como os de imagem foram. Mas aí legal, se o Photoshop é bom para imagem assim, eu posso montar um panfleto, montar um catálogo nele. Para começar, o Photoshop ele trabalha por camadas, tudo bem, só que ele trabalha com um único arquivo. Então se você fosse montar uma revista, por exemplo, com 100 páginas, você teria que montar 100 arquivos. Fora que, por exemplo, eu também já tentei montar um panfleto inteiro no Photoshop para testar, fica pesado. E se você for montar uma revista então com vários textos, vira uma bagunça com aquele monte de camada, fica pesado com aquele monte de texto para você selecionar, editar. Então também não é feito para isso. Ele é para você cortar uma foto, retocar, fazer um tratamento e dali para frente, ó, vamos para outro sistema, outro programa. InDesign, PageMaker, Quark Express, esses programas assim que são da parte de diagramação. Eles são os caras que, na verdade, o que eles fazem é o intermediário. Se você precisa fazer uma ilustração, você vai e faz no seu CorelDRAW ou Illustrator. Se você precisa cortar ou tratar uma imagem, você vai e faz no Photoshop. Nada impede de você fazer o fundo da sua arte no Corel, no Illustrator ou no Photoshop e você jogar ali dentro do InDesign. O que também não impede, se for uma coisa bem simples, você montar ali dentro. Só que o InDesign ele é muito mais leve, porque ele trabalha, por exemplo, com links. Vai ter muita gente que vai falar, o Corel também trabalha com links. Não fica legal, fica pesado. E se você trabalhar com link, realmente fica um pouco mais leve, mas o CorelDRAW paula, some link, ainda assim não é a mesma coisa, ele não consegue ter aquele desempenho. Ele tem ali para te dar uma ajuda, para se você for fazer uma coisa simples. Agora, se você quer trabalhar com muita imagem, esquece. Então, se você for montar uma revista, um livro, um panfleto, um folder, o ideal é você trabalhar tudo que você vai envolver muitos elementos de imagem, texto, trabalha com InDesign, ou com o seu Quark, ou com o seu PageMaker, caso você ainda use PageMaker. Assim como, por exemplo, você não pode fazer muita ilustração ali. Na verdade, não é que você não pode, você pode desenhar alguma coisinha, mas assim como o Illustrator, o Corel e o Photoshop ficam muito pesados se você trabalhar com muitos elementos como imagem, texto, eles não suportam, eles não foram feitos para isso. Essa quantia enorme de elementos vai deixar o seu programa lento e pode até travar, dependendo da situação. O InDesign, ele é o contraponto, ele vai ser ótimo para você ficar importando suas imagens, porque elas vão estar como links. Se você estiver usando resolução baixa, vai ficar extremamente rápido, porque na verdade elas não estão lá, elas estão só uma pré-visualização. As imagens em si só vão constar realmente no seu arquivo a hora que você der exportar um arquivo de saída. Aí é como se ele falasse, opa, esse arquivo de visualização corresponde a esse arquivo aqui. Agora que a gente vai gerar, essa imagem tem que estar aqui, hein? Aí ele faz essa conversão só naquele momento. Então quando você está trabalhando no geral, fica mais rápido. Porém, se você for trabalhar com ilustração dentro do InDesign, o que acontece? Excesso de pontos, excesso de vetores, excesso de nós, deixa o arquivo muito lento. Eu já peguei uma arte de carnaval, inclusive feita por uma amiga minha, eu só não vou colocar o nome aqui pra não ficar chato. Ela fez uma arte de carnaval cheia de lantejoula, confete, pandeiro. Realmente tava uma arte bonita, só que tudo aquilo era vetor. Aquele excesso de nós, excesso de efeitos em ilustração deixou o InDesign tão pesado
que tava pior do que eu estar no CorelDRAW fazendo uma revista de 20 páginas cheia de foto. Então vocês percebem? É por isso que cada macaco tem que estar no seu galho. Então o que eu aconselho? Por exemplo, minha maneira de trabalhar. Se eu quero fazer uma ilustração, eu quero fazer uma logo, eu quero fazer um layoutzinho mais estilizado, eu faço no Corel ou no Illustrator, exporto em imagem e importo dentro do InDesign. Eu não exporto em EPS ou algum formato assim para importar no InDesign, porque ainda lá vai constar como se fosse uma ilustração, vai ficar pesado demais. Quando você manda uma imagem, a imagem é a coisa, entre aspas, gigante, vai ser a coisa mais leve para o seu computador processar, porque ela não tem aqueles pontos, aqueles nós. Então você define o tamanho que você quer dentro do seu programa de ilustração, ou um pouco maior do que você quer, caso você precise aumentar depois e não perder qualidade. Você importa no seu programa de diagramação. Você precisa cortar uma foto, tratar uma foto, fazer algo assim, você faz no seu Photoshop, você importa no seu InDesign. A vantagem também de você estar trabalhando assim com o InDesign é que, por exemplo, se o cliente virar e falar, não gostei do fundo, podia mudar, não gostei da cor, ou não gostei daquele elemento. Se você já fez ele, vamos supor, no Illustrator ou mesmo no Photoshop, ou no Corel, você pode pegar, alterar, salvar de novo como imagem, e lá no seu InDesign você só relinka ou atualiza. Então você percebe que você não vai ter muito mais trabalho, só vai ter que abrir o programa. Só que em questão de ganho de tempo é gigante. Tem muita gente que acha que vai falar que eu sou xiita em questão de Corel e não sei o que, mas o CorelDRAW ele paula. Se você for fazer ilustrações simples, tudo bem, às vezes até ilustrações mais elaboradas ele vai paular. Então imagina você querer colocar muito elemento nele. Uma experiência própria, uma vez eu fiz um panfleto. Eu fiz o panfleto inteiro, o cliente aprovou. Fui tirar uma prova só para o cliente dar uma última olhada. Eu perdi meu arquivo, porque o CorelDRAW paulou com tanto elemento que tinha. Então foi daquele dia em diante, depois de 4 anos que eu trabalhava só com Corel e Photoshop, que eu falei, não, eu vou aprender em design. Eu vou aprender em design porque isso não pode ficar acontecendo. Fora que todo mundo fala que tem um ganho, eu não vou perder nada em aprender. Aprendizado nunca se perde. Fui, aprendi em design e depois disso, cara, a diferença é grande. Você vai ter aquele processo de adaptação, aprendizado, pegar aquele seu arquivo, que outra coisa que muita gente reclama é, ai, mas eu faço panfleto do cliente há 10 anos, ou revista do cliente há 10 anos, e tá tudo no Corel, né? E agora, eu vou ter que jogar tudo para InDesign? As primeiras edições vão demorar um pouco, porque você vai ter que pegar aqueles elementos e fazer a conversão, só que depois disso, fica extremamente prático, extremamente fácil e rápido. E querendo ou não, no nosso ramo de designer gráfico, tempo é dinheiro. Então quanto mais tempo você ganhar, evitar de perder o serviço e você ter que fazer um retrabalho, você está ganhando, ou no mínimo economizando. E aí, Bruno, e como você costuma fazer o seu trabalho, seus layouts? Como que você trabalha? Ó, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes eu gosto do Photoshop, eu sou apaixonado pelo Photoshop, então eu faço um fundo, um layout todo no Photoshop, e aí eu exporto, salvo em JPEG, e importo dentro do meu InDesign. E lá dentro do InDesign eu faço toda a diagramação. Eu estou fazendo um livro, por exemplo, onde alguns elementos vetoriais eu fiz no Illustrator, só que como eram só bordas, coisas bem simplinhas, esses elementos eu copiei, importei e copiei e colei dentro do meu InDesign. Então ele permaneceu vetorial. Se eu precisar alterar a cor, eu já posso alterar dentro do próprio InDesign, o que facilita. Não são muitos elementos, é mais tranquilo. E a capa eu fiz toda no Photoshop. Eu fiz toda a capa no Photoshop com os efeitos, e aí eu também importei ela em formato JPEG dentro do InDesign. Aí a diagramação do livro em si, todo o texto, o índice, numeração, eu fiz todo no InDesign. Ele ficou muito leve o meu arquivo, ficou muito mais fácil para trabalhar. O livro que eu estou diagramando para o cliente tem em torno de 160 páginas. Então você imagina você pegar 160 páginas no CorelDRAW. Tenta fazer isso. Tudo bem, contexto tem chance de não dar tanto problema, mas ainda assim não chega aos pés do InDesign. E se for no Photoshop, tenta fazer 160 páginas no Photoshop, ou seja, 160 arquivos. Fora que nenhum desses programas vai ter o esquema de margem tão aprimorado, tanto margem de segurança, margem de sangria, tão aprimorado para trabalhar quanto o InDesign. Então o InDesign é um programa para você finalizar isso. Então, mais uma vez, não é que você não possa trabalhar usando o Photoshop, o Illustrator ou o CorelDRAW. Você pode. E o InDesign também não é o único programa do mundo para ser usado. Mas você tem que saber quando usar cada um. Então, por mais que você, nossa, mas eu manjo muito de Corel, eu manjo muito de Photoshop, porque são os casos que eu vejo mais comuns. Você vê o arquivo todo no Corel ou todo no Photoshop.
por mais que você seja muito bom nisso, cara, você precisa conhecer o InDesign. Vai ser bom para você e para o resultado final do seu produto. Então, na nossa analogia daquela dos medicamentos, seria como você usar o CorelDRAW ou o Illustrator para montar uma revista. Seria a mesma coisa que você pegar um carro para fazer a entrega daquelas 20 mil caixas de medicamento. É algo inviável, porque vai ficar pesado. Então, como vocês viram, você pode sim trabalhar com qualquer um deles, mas é melhor quando eles trabalham em conjuntos, como se fossem um ecossistema. E o que vocês acharam disso? Vocês aí que trabalham na área, vocês fazem isso ou vocês trabalham com um único programa? E de que maneira vocês gostam mais de trabalhar usando os seus programas? Vocês montam mais a sua arte no Corel, no Illustrator, no Photoshop, no InDesign? Vocês gostam de trabalhar mesclando? Quais programas vocês usam e de que forma vocês costumam usar mais? Já tiveram esses problemas de perder um arquivo inteiro por trabalhar com um programa de maneira errada? E fora isso, é claro, tem cliente que manda em Word, PowerPoint, Excel. Vocês já receberam arquivos assim? Em qual programa foi montada a arte que você achou mais bagunçada? Qual sua maior surpresa com o cliente nesse aspecto? E se você gostou, não esquece de sentar o like, compartilhar, se inscrever, indicar o canal, porque o canal está crescendo com a ajuda de vocês e queremos atingir cada vez um público maior. Um forte abraço para todos vocês e falou! E esse vídeo foi um oferecimento da nossa madrinha do Padrim, Daniela dos Santos Soares. E assim como ela, se você quiser dar aquela força pro canal, link na descrição do nosso projeto.